Aleluia, louvado seja o teu nome. Que ele seja a bênção sobre a tua vida, sobre a vida de cada um que está aqui, cada um que nos acompanha pela live, você que está aqui vendo agora, ou você que vai ver depois pelo YouTube, você que está aí no YouTube vendo, que você possa usufruir desse tempo, usufruir dessa palavra, isso sirva para edificar a sua vida, amém? Que o Senhor os abençoe, os guarde e possa fazer do teu coração, do meu coração, do nosso coração, uma terra fértil, para que a gente possa frutificar em favor do Rei do Reino, amém? Aleluia. Irmãos, hoje é quarta-feira, eu quero falar um pouquinho, eu vou entrar num período de tempo agora, por uns dias, eu quero falar sobre algumas coisas, sobre o despertamento da igreja, sobre o tempo do fim. Eu quero ir mergulhando, falamos já algumas coisas, mas eu quero, nesses dias, mergulhar um pouco mais. E hoje eu vou começar por esse tema aqui, que já está aí, ó, desperta porque o Rei está às portas. Então ele colocou no meu coração uma palavra assim, desperta, porque o Rei está às portas. Então não é apenas um tema, uma frase, é uma verdade que pode pegar muita gente de surpresa, mas ele não quer que sejamos pegos assim de surpresa, pelo contrário, ele diz, desperta, porque o Rei está às portas, amém? E eu vou passar para você um panorama um pouquinho do que está acontecendo. Eu vou editar isso, vai para o YouTube, não sei se vai cortar ou não, mas eu preciso falar. A igreja precisa ser orientada. E você que está no YouTube também, você pode compartilhar isso, passar para as pessoas enquanto ainda pode. Se caso não cortarem, vai compartilhando. Deixa eu falar para você. No dia 14 de maio que passou, hoje é dia 19, no dia 14 de maio passado, não sei se já aconteceu, que eu ainda não subi para pesquisar, eu vi antes. Estava programado para a inauguração do dia 14 de maio, um templo que chama o Templo da Família Abraâmica. Onde? Em Dubai. Por que é da família abraâmica? Porque ele vai englobar o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Porque todos as três religiões, elas entendem, são descendência de Abraão. Então, inaugurar um templo chamado Templo da Família Abraâmica em Dubai. Então, ele é um ultra templo, é uma obra faraônica que parece que é de outro planeta, e inaugurar agora dia 14, como um ato ecumênico, onde, se você entrar lá dentro você ouve as reuniões, o que vai acontecer em 1000 idiomas. Então, não importa de que parte do mundo você seja, você vai entender o que está sendo pregado, ou anunciado, ou falado. É algo assim ecumênico, maravilhoso. Você sabe por que isso é feito. Estamos caminhando para uma só religião, uma só moeda. Já foi anunciado que daqui a pouco no máximo que vai haver são seis criptomoedas, depois uma só. Então já está tudo já pronto. Outra coisa que eu queria deixar claro para a igreja para ficar esperta com isso, no teu espírito, assim, esperto no bom sentido espiritual. Tudo que está acontecendo no mundo de março do ano passado para cá, e você sabe o que aconteceu com toda essa questão da enfermidade rolando pelo mundo, isso tudo é apenas assim, ó, vou fazer assim, ó. Vocês não conseguem me ver. Por quê? Porque vocês estão vendo um papel. Mas eu estou aqui. O que isso tudo é? Isso tudo é uma cortina de fumaça, onde por trás, estão trabalhando em tudo isso. Enquanto está todo mundo preocupado com esse famoso boi de piranha, que todo mundo vira o foco para ele, na surdina, nos bastidores, estão colocando as torres para 5G. Se eu falar 5G, já vão me cortar. Já estão colocando as torres para 5G, já está os atos ecumênicos, os acordos ecumênicos, está tudo assim. E no dia de outubro agora, não me lembro a data, o dia, mas é outubro agora, vai ter a reunião que teria em maio do ano passado. Qual é essa reunião? É uma reunião para decidir o destino do mundo. Por quê? O discurso que está sendo plantado é um só. O mundo está perecendo, a natureza está sofrendo e a culpa é minha. É tua, é do homem. Então o homem tem que se acertar. E ali, o assunto hoje, no mundo inteiro, é que ninguém pense mais na sua nação. A ideia é, não pense mais no Brasil. Se você é brasileiro, é preciso pegar a sua mente e levar fora do Brasil. Você tem que pensar em mundo. Você não mora no Brasil, você mora no mundo.
Então é preciso se preocupar com o mundo inteiro. Então é isso que está acontecendo nos bastidores enquanto se briga aqui atrás dessa cortina de fumaça chamada, o que você já conhece aí. Então toda essa celeuma, tudo isso que ocorre, não que não exista a tal da enfermidade, ela existe, ela foi programada para isso, para surgir uma cortina de fumaça para que atrás então eles possam adiantar a tal famosa Agenda 2030. Sempre falei, está aberta, inclusive, para quem quiser ver, mas ninguém vê, mas está lá. Então, o plano é que até 2030, isso também, estou falando, não é mais segredo, até 2030 eles querem o mundo inteirinho chipado, eles precisam assim. Isso já está anunciado. Então, chipado no sentido de que é preciso saber controlar, tem que controlar. Hoje eu recebi uma notícia que a Austrália mandou, o governo da Austrália, todo cidadão australiano tem que baixar no seu aplicativo, um aplicativo do qual o governo tem que te monitorar. Se não tiver ele no celular, vai ter algumas penalidades. Você precisa baixar o aplicativo. Por enquanto é aplicativo no celular. E isso vai abrangendo para todo o planeta. Isso que eu estou te passando é um panorama mundial, é um panorama do que está acontecendo no mundo. Então, a igreja tem que acordar por causa disso. Por isso ele me deu o tema hoje, desperta, porque o rei está às portas. Então, enquanto a gente fica focado em uma situação, tem outras piores já acelerando como um grande maremoto, um grande tsunami vindo aí. E aí a igreja precisa despertar. Por quê? Para não ficar. Então, você vai abrir Efésios, no capítulo 5, que o Senhor nos dê graça, nos capacite para ministrar isso, que você possa entender. Eu vou ser bem rápido hoje, pelo menos eu vou tentar. Eu nunca consigo, mas eu tento. A intenção existe. Efésios capítulo 5, você vai achar aí. E você, com uma boa terra, um terreno fértil para a palavra, você vai receber a divina semente, ela vai frutificar em meu favor, em teu favor. Enquanto você vai achando aqui, vai achando aí em casa, Efésios 5, todos que estão aqui, acredito, creio eu, que já reconhecem que Cristo ele foi dado pelo Pai, ele veio ao mundo em carne, ele se fez, ele não era, mas ele se fez carne, e habitou entre nós, e ele foi para a cruz, foi o sacrifício dado em resgate, e ao terceiro dia, depois dele ir para a cruz e morrer e ser sepultado, ao terceiro dia o Pai o ressuscitou, ponto. O ressuscitou e ele está à direita do Pai, e ele volta para buscar os seus. Promessa. Se você crê nisso, você consegue, não tem dificuldade para crer nisso. Eu creio nisso, eu creio que ele veio, sofreu, morreu e o Pai o ressuscitou. Eu creio, pronto. Então, se eu creio nisso, eu passo a crer, eu estou disposto, eu entrego minha vida a Ele, porque eu sei que é Ele, eu sei quem Ele é. Pronto, nasci de novo. Isso é nascer de novo. Nascer de novo não é por atos que eu pratique, mas é pelo fato de eu crer nisso. Eu preciso crer. A salvação é pela fé, não é pela minha obra. E as pessoas acreditam que quando ela dá a vida a Cristo, seja aí, talvez você está aí me vendo, não sei de onde, se você ainda não deu, é só dá a sua vida. Fala, eu creio que Ele ressuscitou o terceiro dia, eu entrego minha vida a Ele, eu quero que Ele seja o meu Pai, eu quero chamá-lo de Pai, eu quero ter essa intimidade, porque eu sei que é tudo dele, por Ele, para Ele, então eu estou dando minha vida, eu reconheço. Pronto, você nasceu de novo. Aí você olha ao redor, está tudo igual. Teus gostos são iguais, os teus desejos, é tudo igual, mas nasceu de novo. No Espírito já nasceu de novo, já não perde mais, já está salvo. É uma obra feita por Ele, não por nós. É por Ele, por isso causa confusão na salvação, porque as pessoas creem que para ser salva tem que fazer algo. Não, a salvação quem tinha que fazer é Ele. Tinha no sentido de que era desejo dEle. Ele quis fazer, Ele fez. Então, pela obra dEle, nós somos salvos. Ele fez e a obra dEle, quando eu aceito e a reconheço, sou salvo. Ponto, estou salvo. Então, se eu estou assim, todo mundo que está aqui, inclusive as crianças, deram sua vida a Cristo, todos que estão aqui creem nisso,
Amém? Todo mundo aqui crê nisso? Então, essa palavra, quando a gente se reúne num lugar como esse, que a gente também não sabe até quando vai, mas todo o mundo está mudando. Quando nós nos reunimos aqui, não é para evangelizar. Eu não preciso evangelizar você. Vocês aqui já sabem. Não é um lugar de evangelismo. Aqui é o seguinte, aqui é um lugar onde se vai lapidar diamantes. Você é um diamante. Você é o diamante. E o Espírito Santo usa essas reuniões para nos ajudar a ser lapidados por Ele. Mas e o evangelismo? É lá fora, quando você vai no mercado, é lá fora, quando você vai na fila do banco, ali você evangeliza. Aqui é para lapidar, diamante. E por isso que tem palavra que vem e dói. Porque rala, diamante para lapidar é só outro diamante, vai ralando, dói. Mas ele vai dando brilho, vai dando forma. E nós somos lapidados pela palavra, pelo seu Espírito, por aquilo que Ele reserva para nós. Amém? Você já deve ter achado Efésios aí. Deixa eu ler Efésios capítulo 5, verso 1. Logo no primeiro verso. São 14 versículos que eu vou ler. Diz assim o texto: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício em aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, não tem nem cogitar isso, nem mencionar sobre isso, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos, aos separados. Não haja obscenidades e nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. O que são ações de graça? São ações que eu tenho em favor de alguém. Esse alguém não merece a princípio, mas são ações de graça. São ações de graça em relação ao meu irmão, em relação às pessoas, e ações de graça no sentido também de um coração grato ao que ele fez. Engloba tudo isso, as ações de graça. Não é só eu agradecer, é ações de graça. Você não pagou nada, mas eu vou ter que fazer por você, porque eu quero viver isso. Então são ações de graça, não é por merecimento, é por graça. Então são ações que nós, como filhos do Altíssimo, temos que ter. Porquanto podeis estar bem certos disso: nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. E de Deus ele não tem herança. O assunto é reino, não vai ter herança. A salvação, ela é fácil, porque eu creio e sou salvo. O reino me exige tudo isso. Tudo isso. Se eu errar nisso, eu não tenho lugar. Não tem herança no reino. E ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, caminhando na luz. Aqui você vai aprender sobre caminhar na luz, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Se vocês são luz, nasceu de novo, anda como filho da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor, porque agora eu quero agradar a Ele. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. E então ele fala nesse capítulo 5, do 1 ao 14, ele encerra essa parte desses versículos. Ele diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. E despertar, você sabe, por que desperta? Você não desperta uma pessoa acordada, você desperta quem está dormindo. Mas eu estou acordado, mas espiritualmente é o assunto.
Tem pessoas que estão fisicamente acordadas, mas espiritualmente dormindo. Estão fisicamente ativas, mas espiritualmente inativas. Estão fisicamente atuando, operando, correndo, sonhando, praticando, fazendo planos, mas espiritualmente ele está estagnado, ele dorme. E ele está dizendo: desperta tu que dormes. Então não basta apenas despertar. Primeiro passo é despertar, é acordar. Despertar para o que ele fala, despertar para a palavra. Parar com os nossos argumentos e despertar para a palavra, despertar para o que o Espírito está dizendo à igreja hoje, nesses dias, nesse tempo. Aí fora a coisa está o cerco está fechando, está ficando muito afunilado, e a própria igreja que ficar, ela não vai ter muito o que fazer, a não ser correr ou morrer. Sabe aquela história, corre ou morre? Não, é os dois. Então eu preciso entender que está afunilando, e ele diz assim, desperta, tu que dormes. Aí depois que eu desperto, não posso ficar na cama. É gostoso você acordar, você está na cama, o relógio desperta e continua na cama. Não, desperta e levanta-te. Então eu preciso acordar para essa verdade. Quando é que eu acordo? Quando eu concordo com ela, eu falo, é isso mesmo, olha, que verdade, é isso que está acontecendo, eu preciso posicionar. Sim, mas o levantar é quando de fato eu me posiciono. Então desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Eu vi uma alegoria uma vez, ela me marcou. Ela falou assim, você já imaginou? Você já se imaginou? Se não se imaginou, eu vou falar, você vai se imaginar. Sabe o Instituto Médico Legal, onde tem muitos e muitos mortos nas geladeiras para serem investigados ali, para ser reconhecido, aquela situação toda. E a alegoria é o seguinte, imagina você dormindo ali. O que diferencia você daquele povo? Quando você desperta e mexe. Porque se você ficar parado ali, você é igualzinho eles. Na hora que entra alguém, vai falar, está morto também, já saca, já leva, já enterra, já crema, faz o que for. Por quê? Porque está junto numa humanidade morta. O que é morto? Morto é longe da vida daquele que o criou. Então está morto. Quem está longe da vida está morto, mesmo parecendo que vivo está. Ele não está vivo, ele está morto, mas parece que está. Só que espiritualmente está morto. O mundo está morto. O mundo precisa de Cristo. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que vida? Porque está morto. Eu preciso de Cristo para viver, para voltar à vida. E aí eu preciso despertar para isso. Entender que eu preciso acordar, despertar e entender que o mundo, o espírito do mundo não pode me pegar. Porque ele me libertou dele. Todo ser humano que nasce, qualquer ser humano, ele nasce na terra, está no ventre, nasceu, o espírito do mundo começa a trabalhar. Eu vou te passar a trajetória de uma pessoa. Ela nasce, saiu do ventre e começa a trabalhar. Ela é bebezinha, ela não sabe nada ainda, ela só quer mamar e quer que fique limpinha, quer ficar aquecido e vai indo. Daqui a pouco ela começa a crescer. Vai chegar um momento que ela começa a ter um gosto por uma cor, um gosto por ela gosta do ambiente, aquele ambiente gostoso, e ela e ela vai crescendo cada vez mais. Daqui a pouco ela consegue desejar, falar, não, eu prefiro aquela roupa. Não, eu gosto daquele brinquedo, e vai crescendo. E vai crescendo de tal maneira que vai chegar uma hora que ela escolhe tudo, aí ela prefere isso, prefere aquilo, aí chega a hora de ir para a escola. O que é dito quando precisa ir para a escola? Hoje eu não sei o que os pais falam, mas no meu tempo, na geração antiga, é assim, você tem que estudar, você tem que ir para a escola, mas eu não quero ir para a escola, eu não quero brincar, não quero, para que eu vou para a escola? Você tem que ir para a escola, você precisa ir para ser alguém na vida, você precisa ganhar dinheiro, você tem que associa a ganhar dinheiro, a prosperar, se dar bem na vida, você tem que estudar. Então essa é a trajetória de uma pessoa, e o espírito do mundo está trabalhando junto com tudo isso. Então agora você tem que estudar, ele vai lá e começa a estudar, então ele gasta horas e horas e meses e anos de sua vida para se formar, para conseguir alguma coisa, e no meio desses anos todos ele está fazendo projeto, fazendo planos, está idealizando sonhos. Nenhum pecado. O problema é que o foco vai ficando só nisso. O foco é só nisso. Quando ele chega numa certa altura, acontece tantas frustrações. Há uma pesquisa que a pessoa com 30 anos de idade, ela já passou por morte na família, ela sabe o que é um luto. Ela já passou por períodos de dificuldade financeira, períodos de fartura. Então, até 30 anos, ela acaba vivendo todas essas coisas. Em algum momento da vida dessa pessoa, vamos voltar para
a criança que nasceu, agora é jovem, é um moço, aí pensa em se casar, e aí quer uma festa assim, ou não quer festa, mas quer uma casa assado, e por ali vai. É o natural do ser humano. Quando esse ser humano, ele conhece isso aqui, alguém chega para esse ser humano e apresenta. Fala, olha, tem um mundo que você não conhece, deixa eu te apresentar, e este outro mundo tem um rei. E começa a apresentar. Aí eu venho para Cristo, eu sou essa pessoa, eu vim para Cristo, me apresentaram, conheci, agora eu conheci. Qual é o problema que eu vivi e que vivo? E todos vivem, e não pode viver mais. Qual é o problema? O problema é que todos aqueles projetos e sonhos continuam comigo, e agora eu sou filho do rei, ele tem para mim, não é o universo, ele tem ele próprio, é herdeiro dele, o texto diz bem claro, herdeiro do reino de Cristo, tem herança no reino, ele tem algo muito grande, e qual que é o problema? Eu ainda estou nos meus projetos muito pequeninos na terra, eu estou preso, e isso quem faz esse encarceramento é o chamado espírito do mundo, do sistema do mundo, o príncipe desse mundo, ele faz isso para manter encarcerada a pessoa aqui na terra. Eu consigo ter todos os sonhos e projetos, todo o benefício, até mesmo prosperar aqui, sem que nada disso tenha a mim. E a batalha é essa. O vencedor é aquele que consegue vencer as batalhas, e essa é uma grande batalha, porque pode ver, quando o crente não tem dinheiro, quando está ruim, parece que ele não quer ser mais crente, ele quer abandonar tudo, ele fica muito raivoso, porque na verdade ainda o espírito do mundo está nele. Ele precisa estar prosperando, ele precisa estar muito bem, para que ele também esteja muito bem com o seu Criador. E não é assim que o Espírito Santo nos adestra, nos cuida, nos lapida. Ele quer dizer comigo, ele quer fazer comigo coisas maiores, muito maiores, porque a palavra diz que os projetos dele, os sonhos dele são muito maiores e melhores que os meus. Ele não está anulando os meus, ele só está dizendo os meus são maiores. Você quer juntar e pular aqui para os meus planos, que são muito maiores? E vem. Enquanto eu estou nos planos dele, que são maiores, eu posso sim, eu posso prosperar financeiramente, ouro e prata continua sendo dele. Ele pode liberar tudo sobre a minha vida. O problema é que o espírito do sistema desse mundo aprisiona. O mundo está como está por causa desse espírito. Ou seja, é o espírito que rege todo o sistema mundial. Então rege, as pessoas lutam. Porque essa luta toda é política, é poder, mas no fundo é dinheiro, é só dinheiro. Se tirar o dinheiro não interessa mais nada. O político não quer mais ser político se for ganhar pouco. Para que eu vou ter poder se eu vou ter que comer só um pastel que o outro paga? Não dá. Então eu começo a ter problemas e batalhas e lutas, mas é o dinheiro. Então o dinheiro é a raiz. Não é a raiz. O amor ao dinheiro é que é. Então, como o dinheiro em si não é problema, mas o amor a ele sim, então veja, o príncipe desse mundo trabalha com o amor ao dinheiro. O nosso rei, ele nos dá esse mesmo dinheiro, sem eu amá-lo. Estão conseguindo entender isso? Eu estou tentando despertar vocês para algo assim, não é que eu vou parar de sonhar, mas eu tenho que centralizar meus sonhos, entendendo que é o rei que vai possibilitar tudo para mim. É o rei que faz tudo para mim. Eu não estou preso a isso. Eu já ouvi da boca de cristão dizer, mas Jesus não pode voltar agora, eu ainda não fiz isso, eu não fiz aquilo. Puro mundanismo, puro espírito do sistema. Eu quero que venha já. É para vir agora, nesse exato segundo. Mas não, é preso à terra. E o próprio sistema faz com que a pessoa ame tanto a terra, para ele ficar na terra. E o rei, ele está dizendo, desperta, acorda dessa sonolência, levanta-te dentre os mortos. Que mortos? O mundo todo está morto. O mundo todo está morto espiritualmente. Então, no meio dessa mortandade toda, eu preciso me despertar e levantar dentre os mortos. Com quem? Com o príncipe da vida. Ele me dá vida. E quando ele me dá vida, ele me tira desse sistema e põe no reino dele. No reino dele, olha que interessante, estou no reino dele, mas eu continuo aqui. Então, eu estou aqui, mas daqui não sou mais. Uma coisa é eu estar aqui, outra coisa é eu ser daqui. As pessoas, o príncipe desse mundo, ele rege tudo para que você queira ser daqui mesmo. Não, eu estou aqui, não sou daqui. Vós estáis no mundo, mas do mundo não sois.
Então, eu preciso tornar isso verdade. O meu primeiro despertamento está nisso. Eu preciso tornar verdade isso na minha vida. Eu preciso compreender que eu estou, mas não sou. Breve irei para onde realmente eu devo ir, com quem eu realmente devo estar, face a face com Ele à mesa. Eu preciso ter isso comigo. Enquanto isso, eu posso ir sonhando, projetando, mas essas coisas não podem arrancar minha alegria, não podem acabar comigo, não podem me destruir, porque não deu para fazer aquilo, não deu para fazer aquilo. Não, eu tenho um rei que me possibilita fazer tudo isso e muito mais. E muito mais. Há um rei que rege a minha vida. A Bíblia dá exemplos de algumas pessoas que dormiram. E quando elas dormem, adormecem espiritualmente, lembra, eles adormeceram fisicamente, mas quando adormece espiritualmente, paga muito caro. Se você pegar a história de Sansão, ele ia muito bem na vida. Quando ele dorme no colo de Dalila, perdeu tudo. Perdeu a força, perdeu a dignidade, foi escravo, perdeu até a vida depois. Isso foi Sansão. Se você pegar uma outra vida que é Sulamita, lá no livro de Cantares, está lá o rei, né? O noivo lá está à porta batendo, ela está dormindo. O que aconteceu? Ela ficou dormindo, ela quis dormir, quis ficar lá no leito, ficar dormindo. Quando cisma de ser já é tarde, o noivo já tinha ido embora, o rei já se foi, o meu amado já se foi. Então tudo quando dorme. Então quando dorme, a dormência espiritual, ela é um perigo, ela é um perigo. Tem um sujeito também no livro de Atos, o nome dele é Eutico, ele estava numa janela ouvindo uma pregação de Paulo. Um dos sonhos que a gente tem é de ouvir Paulo pregar. Ele está vendo Paulo pregar, ele dorme. O que acontece? Ele morre, ele cai da janela e morre. Então a dormência sempre vai trazer morte. Aí você pega um outro sujeito chamado, não é Mefibosete, tá? Não confunda Mefibosete com Isbosete. Isbosete era um filho de Saul. Ele dormiu e foi morto por 2 homens, quando dormia. Então você vê que a sonolência sempre tem uma morte. Não que você não vá ter o seu refrigério, o seu momento, mas eu preciso estar atento àquilo que está acontecendo. Então ele desperta. O próprio Cristo, quando conta a parábola das virgens, ele fala que as 10 dormem. O detalhe é que as 10 dormiram, mas tinha azeite. E essas virgens que dormiram tinham azeite, já reservaram enquanto estavam acordadas, mas que dormiram também, porém com azeite. Hoje a igreja dorme e não quer nem azeite. Se falar de passar a lixa, para lapidar o diamante, eu não quero essa igreja mais não, eu tenho que falar do amor, eu tenho que falar, eu quero outra mensagem, está tudo tão bonito, ficar falando isso. Ele não quer, ele quer ser um diamante bruto. Aí vai ser lapidado na grande tribulação, ou vai ser lapidado no milênio. Mas lapidado vai, porque um diamante dele já nasceu de novo. Então é bom a gente ser lapidado agora, ele nos centralizar, passar o prumo na nossa vida agora, para a gente definir como que a gente vai conduzindo essas coisas. E é preciso haver um despertamento profético. No livro de Juízes, no capítulo 5:12, há um despertamento profético. Diz assim, isso é profético. Débora, ela era profeta. Ela é a única voz profeta da sua época. E diz assim, desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam. Tu, filho de Abinoão. Isso aqui está dentro de uma palavra profética para Débora. Débora representa a voz profética. Você vê, desperta. E nós precisamos despertar os atalaias, as trombetas que vão soando, ainda gritando no meio desse mundo todo e falando do que está acontecendo. São trombetas. Algumas vezes ela é ouvida, às vezes não, mas eu não posso deixar de trombetar, eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de gritar. Enquanto eu tenho voz, eu tenho condições, eu preciso anunciar o que está por vir. E o que está por vir é o rei. O que me interessa que está por vir é só o rei. O resto vai acontecer. Mas a vinda do meu rei é o que mais importa para mim. Então desperta. Davi também, ele diz no Salmo 35, 23, desperta, levanta, faze-me justiça, defende a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Então veja, ele está passando uma luta tão grande que ele está pedindo assim, meu pai, desperta, desperta. É como se ele está sofrendo tanto e ele acha na sua dor que o seu Criador está dormindo, então ele está orando e clamando, desperta, vem em meu socorro, desperta. Só que para ele falar isso, quem está despertado é ele. A falta de socorro aparente para ele é para mantê-lo despertado, senão ele não estava orando assim. Muitas lutas que às vezes a igreja passa como igreja, como pessoas dentro do corpo,
é para despertar e clamar aquele que nunca dorme. Porque ele não dorme. Nós dormimos, então ele precisa às vezes dar um aperto, um chacoalhão para ver se eu desperto e busco aquele que nunca dorme. Porque ele nunca dorme. O guarda de Israel não dorme, diz a palavra. Ele nunca dorme, ele nem cochila. Ele nem tem aquele cochilo, ele não pestaneja, diz a palavra. Mas aí ele está num clamor desesperado, dizendo, sendo que na realidade está revelando que quem despertou aqui foi o Davi. É Davi que acordou. Ele está pedindo socorro, pelo menos ele acordou para pedir socorro. A igreja está morrendo, muitos deles, e não pede mais nada. Às vezes nem crê mais. Então está assim. Abacuque 2,19. Isso é uma palavra para você entender por que essa palavra, desperta tu que dormes, é para a igreja, não é para o mundo. O mundo está dormindo e vai continuar. Ele só pode deixar valer essa palavra para ele quando ele deixar de ser quem é. Ele precisa dar a sua vida a Cristo. Tem que dar a vida a Cristo. E não é eu que estou falando, é a palavra. Abacuque diz assim: ai daquele que diz à madeira, desperta, ou ainda a pedra sem vida, acorda. Poderá de alguma forma um ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas tal objeto não respira. Não há espírito algum dentro dele. Abacuque está dizendo aqui, ai daquele que diz a madeira, desperta. Ele está dizendo assim, não adianta falar para a madeira despertar, não adianta clamar os seus ídolos de prata, de ouro, eles não vão despertar. Isso é uma coisa que ele diz de um lado, mas ao mesmo tempo ele está dizendo assim, desperta, em Efésios, desperta, tu que dormes. Então, pera lá, então eu não sou madeira, então eu não sou um ídolo de prata, de bronze, eu não sou pedra. Se ele está falando, não diga para a madeira ou para a pedra, desperta, mas aí ele fala para mim despertar. Então já dá para entender que ele me vê como um filho, alguém que tem um espírito dentro dele. Se ele está mandando eu despertar, porque ele me vê como alguém que tem a possibilidade de despertar. Por isso que lá em Abacuque ele está dizendo, não fica falando para a pedra, para a madeira, eles não despertam. Mas para vocês eu falo, despertar, porque vocês têm espírito, vocês podem despertar. Então ele está dando gritos na humanidade, no seu corpo, no corpo de Cristo, para que a gente fique despertado, para que a gente acorde. Não é uma parábola, uma ilustração muito antiga, e eu não sei se é verdade. Uma vez eu vi um vídeo, mas aí eu não quis ver, eu fiquei com dó, eu não sei nem se deu certo, eu acho que dá, viu? É a rã. Ele pega a rã e joga na água quente, joga assim, na hora que ele pernão, ela já cai fora. Ela queima, né? E cai fora. Dá uma queimada e pula. Aí ele pega uma outra rã e põe numa bacia de água fria, bem habitat, normal, e põe um fogo lento embaixo. Depois eu não vi, que eu fiquei com dó, mas diz depois lendo o texto lá, que a água vai ferver e ela morre lá dentro. Porque vai aquecendo a água aos poucos. Aos poucos. O mundo está fazendo isso com a igreja, está matando aos pouquinhos, pôs um foguinho embaixo e está queimando aos pouquinhos e não está percebendo que o mundo aqui fora, o inferno, as trevas, né, na realidade, elas estão fechando e a igreja está de boa. Ela pensa que está no habitat, a água está morninha, está assim, mas não, eu preciso ficar esperto, acordar para o tempo que estamos vivendo. Nós estamos vivendo, é maravilhoso o momento, a gente está vivendo um tempo que é o tempo da partida da igreja. O tempo que eu estou vivendo, que você está vivendo agora, é a geração que está vendo tudo isso. Então é muito provável que em breve momento vai sumir um povo. E precisa sumir um povo. Por quê? Para poder dar andamento em tudo que já está planejado. Por que já está planejado e fica adiando, aí não dá certo para eles, depois dá errado, uma reunião era para o ano passado, não deu, vai ser nesse, tudo. Por que dá? Isso daí é um ato de misericórdia do nosso Pai, para que a igreja se desperte, porque na hora que raptar a igreja, que tirar a igreja, todos esses planejamentos que eu te falei, e muito, muito mais, vêm à tona de uma vez só. E não tem para onde correr. Vai ser fechado um cerco. Quem não se adequar, está fora do sistema. Está fora do sistema. A política da diminuição da população, e por ali vai. Tudo que você imaginar. Depois do rapto da igreja, eu não falei isso aqui, eu vou falar isso sábado, porque eu estou querendo continuar no sábado, falar do rio da vida. Então você que vai estar atento na live de sábado, eu vou falar sobre o rio da vida.
O rio da vida, de Apocalipse. E nós vamos falar da árvore da vida, do rio da vida, e quero focar bastante nessa árvore da vida. E quando a igreja for raptada, para quem está vendo aí, talvez não acompanha conosco os estudos, é assim, há um momento que a igreja vai ser tirada da terra. Há um povo que ele virá como um ladrão, ninguém vai vê-lo, mas vai sumir um povo. Ele vai levar um povo, e quando levar esse povo, depois que ele levar o povo, tem 3 guerras que vão surgir. 3 guerras. Gog e Magog é uma guerra, depois vai ter uma outra guerra, que é no final dos 7 anos da tribulação, chamada do Armagedon, e depois no final do milênio, tem outro Gog e Magog, por isso que o povo confunde. Tem outro Gog e Magog, lá no fim do milênio. Então são 3 grandes guerras que terão depois que ela é tirada. Talvez eu consiga pôr isso no sábado, mas são guerras que virão, e está tudo programado, já está escrito, já está demarcado, já está agendado, vai ocorrer. O que é importante é eu sair daqui. Eis que, ele diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É preciso entender esse texto. Ele quer te tirar dessa situação. Apocalipse 3:10, ele quer tirar antes dessa situação. Mas é preciso despertar para isso, porque se eu fico preso à terra, é na terra que eu fico. Se eu fico amarrado à terra, amarrado fico. Então, embora eu tenho que agir sabendo quem eu sou. Eu estou, mas eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu vivo todas as promessas que Ele tem para mim enquanto estou aqui, mas para mim o mais importante é quem prometeu, não a promessa em si. Então eu posso prosperar muito, posso dar bom testemunho, eu posso glorificar Ele através da minha vida, amém. Mas eu não posso ficar amarrado nisso. Eu preciso despertar. O que eu faço para despertar? Bem simples e bem fácil para você compreender isso aqui. Coisas simples para despertar. A primeira delas, orar. A igreja não ora. Ela precisa voltar a orar como orava antigamente. Quando eu me converti em 91, na década de 70, década de 80, eu sei porque tem irmãos que contam para mim, porque eu me converti em 91, então são 30 anos aproximadamente, mas em décadas anteriores, os cultos melhores das igrejas, dos lugares, eram de oração, de joelho no chão. Eram os melhores cultos que tinha, era de oração. A vizinhança ouvia, uns reclamavam, esses crentes oram alto. Você lembra que saía aqueles comentários? Mas crente grita muito, será que Deus está surdo? É por causa disso. Porque eles dobravam o joelho e oravam. Dobrava o joelho e clamava. Era dos cultos mais poderosos da igreja. Hoje, você quase tem que pagar um salário para ver se vai orar. Não vai. Não ora. Então aí o que acontece? Está dormindo. Então eu preciso despertar para a oração diária, a oração contínua. A minha vida tem que ser uma vida de oração, não de discussão, de oração. Onde que eu ganho as guerras? Na oração. Onde eu ganho paz? Na oração. Como eu sei que Ele está chegando? Na oração. Tudo que vai sendo revelado é na oração. Então a oração é um dos carros-chefes do despertamento da igreja. É um dos carros, deveria ser o maior desejo da igreja. Aí ela quer tudo que a terra dá, ela quer prosperar em tudo, mas não quer orar. Então ela quer receber tudo que está na terra, mas dormindo, não dá. Eu preciso orar. A oração é o carro-chefe do cristão. É o oxigênio do cristão, como diz a Valnice. É oxigênio. 100% de oração, 100% de vitória, ou 10% de oração, 10% de vitória. Ela condiciona o percentual de vitória, o percentual de oração. E não é eu ficar de joelho o tempo todo orando, mas ter uma vida de oração. O que é orar? É que as pessoas entendem mal oração. Oração não é uma reza que eu tenho que fazer naquele momento. Não, oração é diálogo com meu pai. O teu pai te chamou, você fala com ele a hora que você quiser. As crianças estão jogando lá bolinha de gude, eu não sei como é que chama aqui no Paraná. São Paulo fala fubeca, outros lugares fala bolinha de gude, outros fala tem uns nomes, eu não sei, aquela bolinha lá. Ele pode estar jogando e falando com o pai. Ele erra lá a caçapa, fala, pai, adestra a minha mão, e vai falando com o pai. Quanto mais simples você for na presença dele, mais na presença dele você fica. Então eu preciso aprender a falar com o meu Pai Celeste o tempo todo, o tempo inteiro. O tempo todo, pegou no volante do carro, se recusa a andar sozinho. Se caso você estiver sozinho, fala, não, eu me recuso sozinho, o senhor vai comigo aí, vai batendo papo comigo, conversa comigo, me dirige, me conduz.
Se não quiser dirigir, eu dirijo, mas fala comigo. Você precisa ter uma intimidade que vão pensar que você é louco. Não importa quem pense isso, o que importa é que o Pai está regozijando em você. E se o Pai ficar alegre com você, você vai perceber que a tua força vai aumentar. Porque a alegria dele é a minha força. Então como que eu alegro ele? Estando com ele. Porque tudo que ele fez é para estar com ele. Deu o filho, sacrifício, aquele peso todo, aquela dor, só para eu estar com ele. Então se hoje eu estou com ele, já estou alegrando o coração dele. Quando eu alegro o coração dele, eu fico forte. Então eu preciso entender que a minha força não está na minha oração em si. É que quando eu vou para a oração, quando eu me volto a falar com ele, eu me fortaleço nele. Então não é a oração em si, mas ela é um caminho para me aproximar dele. E a glória dele brilhar no meu rosto. Para que ele resplandeça, como diz o texto que a gente acabou de ler aqui. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Vão ver resplandecer, a iluminar, vai ver o resplandecer da glória dele na tua vida. Que vida? A minha vida de oração. Então a oração, a própria comunhão em si. É decreto daqui, é dali, não, fechou tudo, mas a casa é tua. Chama o irmão para um cafezinho. Antigamente, esse antigamente não é muito antigamente, não vou falar que eu sou muito velho, mas quando eu me converti, alguém chamava o irmão, chamava para ir na casa, a gente ia lá. Mas vira e mexe, a gente chegava lá e chamava outro irmão, daqui a pouco lia um texto, aí o povo dobrava o joelho, fazia uma oração, orava por um motivo, um outro, acabava fazendo uma célula, relâmpago assim, de repente. É que está na mesa, lembra de um parente, vamos orar, vamos. E orava. Então é preciso manter acesa essa chama. Tudo isso está dentro do despertamento. Dentro do despertamento. Tem gente muito ativa e que está dormindo. Ele é ativo aos olhos normais, mas espiritualmente está dormindo. E ele está dizendo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Então eu preciso compreender que quando eu oro, começa a acender esse brilho da face dele em mim. Quando eu oro. Oração, a própria unidade da igreja, a comunhão. Praticar o que ele diz aqui em Efésios, deixar toda essa idolatria, porque aqui ele coloca uma coisa que o espírito do sistema faz, e que ele está condenando aqui em Efésios. Ele vai dizer assim, não podeis estar certo, porquanto podeis estar certo disso, nenhum imoral, impuro. Aí ele diz uma palavra aqui, ou ganancioso, que é idólatra. A ganância é a idolatria. Que é? Mas então não posso desejar nada? Eu posso, mas cuidado com a ganância. Cuidado, ganância vem de gana. Eu não olho mais nada, eu quero aquilo, eu piso em quem precisar, mas eu quero a ganância, uma ganância. Isso é idolatria. E os idólatras não vão herdar o reino, mesmo que for filho e for salvo. Porque o assunto daqui, ele está dizendo, desperta tu que dormes, porque eu quero que vocês reinem comigo. É reino, o assunto é reino, não é salvação. Esta palavra é para quem já está salvo. E ele está dando uma palavra para quem já está salvo, como eu, você e você. Já está salvo, porque você crê quem ele é. Então ele agora pega quem está crendo e fala, então faça isso, porque eu quero vocês reinando comigo. Desperta, não dorme mais como você dormia antes, quando era das trevas. Não, agora você é meu filho, então desperta. Desperta, volta às atividades, vai fazendo tudo o que tiver uma brecha para se fazer, você faça em prol do reino. E o evangelismo? Eu faço na rua, onde eu estiver, eu falo dele. Onde eu estou, eu tenho que expressá-lo. Onde eu puder falar dele, eu falo. Se eu não posso falar com palavras, eu expresso com a minha atitude, o meu testemunho pessoal. O meu testemunho pessoal. Então eu estou numa roda, eu não vou falar palavrão. Aí alguém fala, mas por quê? Porque ele é crente, não tem problema, eu já testemunhei quem eu sou. E o que eu faço por ser quem sou? Embora não quer ouvir a palavra, mas ele já sabe quem eu sou. E por que eu ajo assim? Porque eu sou assim. Eu tenho um pai que me educa para que eu seja assim. Então eu não posso dormir. Então eu preciso fazer isso. Amém? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Não é sobre a pessoa de outro, é sobre a tua pessoa. É sobre a tua pessoa. É pessoal. Ele quer que a glória dele resplandeça na tua vida. É na tua pessoa, aonde quer que você esteja.
Não importa se você trabalha, como tem algumas pessoas que trabalham em salão, outros trabalham em hospital, outros trabalham numa empresa, trabalham por conta. Aonde você estiver, a glória dele resplandece na tua pessoa. Quando? Quando eu estou despertado e levantei. Então eu preciso levantar. Sair da mornidão, porque o espírito do sistema está fazendo o povo dormir. Espiritualmente dormir. Espiritualmente dormir. Aí você olha, alguém está muito ativo, mas ele está dormente. Ele dormiu já. Ele já está dormindo. Aquele cristão está dormente. Ele já não ora mais, não tem prazer em leitura mais. Tá, mas eu não consigo. Consegue, é que você não quer. Então você pega o teu querer, põe no bolso e vai ler. Mesmo sem querer, que aí ele fala com você. Porque eu estou anulando a minha vontade para fazer a dele. Eu não quero, mas eu vou ler porque ele quer, então eu vou ler. Eu não quero orar. Eu quero dormir. Tá, mas ele quer que eu ore, então eu vou orar. Vou ficar falando com ele. Algum dia ele fala com você. Tem dias que ele vai falar no teu espírito. Você vai ouvir a voz dele. Vai ter dias que não. Parece que ele não está lá. Mas eu estou falando com ele. Em qualquer momento. Então, vida de oração é o tempo todo. Vida em comunhão é o tempo todo. Quando que eu tenho comunhão com alguém aqui? Quando que eu tenho comunhão com o irmão Sérgio, por exemplo? Quando que eu tenho comunhão com ele? Só quando eu estou na mesa? Não. A minha comunhão, já falamos muito sobre isso, sobre unidade. Ela não é geográfica. Eu posso não estar na mesma mesa, posso não estar na mesma cidade, posso não estar nem no meu país. Mas nós temos o mesmo espírito, a mesma fé, o mesmo amor. Quando eu oro, lembro dele, quando ele ora, lembro de mim. Nós somos ligados espiritualmente. Mas eu não oro nunca. Então como que eu vou expressar essa ligadura, essa aliança? Por isso que a oração é o primeiro tijolinho dessa edificação de quem acorda. Então desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque mortos não oram. Mortos não conseguem orar, mortos não conseguem fazer nada, só morrem. Então tem que sair do IML, se mexer para que todo mundo veja que você não faz parte daquilo, você está muito vivo. Por que estou vivo? Porque ele me deu a vida. E se ele me deu a vida, eu estou vivo. Se estou vivo, eu não faço parte desse lugar de morte. Amém? Então vamos despertar. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre tua pessoa. E deixa eu falar, sábado eu vou falar sobre a árvore da vida. É interessante que hoje ele está dizendo sobre despertar o que dorme, sair dos mortos. E ele quer que eu fale no sábado sobre a árvore da vida. E lá você vai entender por que vencedor come fruto e por que as nações comem só folha da mesma árvore. Ali você vai entender onde ela está, quem são. Porque lá fala de várias árvores da vida, não tem uma só, são muitas árvores da vida. Então nós vamos aprender tudo isso no sábado. É o que está no meu espírito, se ele assim deseja que seja feito, será feito. Amém? Então acompanhe na live, quem não puder vir, vem aqui presencialmente quando a gente faz ali aquela relaçãozinha segundo os decretos ali, segundo o que é preciso fazer pela lei, a gente vai fazendo, mas enquanto puder divulgar, a gente vai divulgando. E essas palavras, de domingo, a palavra que eu falei sobre, do outro dia com relação a... Falei de Abraão, que já falei do arrebatamento, falei do rapto, esse daí eu estou reservando, a de sábado agora eu estou reservando. Depois eu vou fazer um pacote só e solto tudo de uma vez. Porque daí as pessoas pegam uma sequência do que está sendo dito. Senão fica muito sem saber, às vezes sem ligar os assuntos. Eu falo aqui rapto, não sabe. Alguns não sabem. Glória a Deus que você sabe. Rapto é o arrebatamento que vem primeiro. O primeiro arrebatamento da igreja. Eu vou repetir assim, você vai ser raptado. Por que raptado? É tirado com força. Rápido. É muito rápido, é tirado e ele vai fazer isso do jeito que ele diz, virá como um ladrão. Ninguém vai vê-lo, mas os vencedores sim, e entre eles eu e você. É assim que eu creio. Então precisamos manter despertados. Ora mesmo, tenha comunhão mesmo, compartilha mesmo. Não perca tempo com baboseira. O sistema quer que você goste daqui. O nosso Pai, Ele pode liberar verdadeira fortuna para os seus filhos aqui, mas nem um centavo vai ter meu coração, e nem o teu. Amém? Quanto menos o meu coração, isso é um mistério, é um segredo. Quanto menos o meu coração estiver no ouro e na prata, mais Ele me dá do mesmo ouro e prata. Então, em vez de eu buscar essas coisas terrenas, eu busco Ele, aí Ele me dá tudo aquilo. Porque Ele sabe que aquilo não vai me roubar dele. É uma dinâmica muito simples, difícil de aplicar, é um exercício de despertamento.
e de desprendimento da terra. Eu já vou desprendendo da terra, porque eu sei que logo ela fica para trás. E eu subo, e você também. Estamos na mão daquele que tudo pode, tudo opera. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui para mim terminar. Eu não coloquei aí, mas eu acho ele importante. Terminar lendo esse texto com você. Nem vou mandar você abrir, porque eu também não sei onde está. Mas depois eu cito para você. Agora acho que eu posso falar. É Isaías 50 é dois textos, na verdade. Isaías 59 e Isaías 57. Eu vou ler um, depois eu leio o outro e você presta atenção. Acha Isaías aí, tem tempo. Você tem tempo, você está despertado. Você não está dormindo, você despertou. Isaías 59, é um versículo no 59 e outro versículo depois, antes. Isaías 59. Enquanto você acha Isaías 59, presta atenção nessas palavras. O mundo todo, o sistema mundial está fazendo isso. Eles acham que estão abafando, que está dando tudo certo. Deixa eu falar para você, todos eles, todos os governantes, todos os governos, tudo está fisgado na mão do Criador. Eles foram fisgados, tá todos eles fisgados. Ele tá quem é pescador sabe como é que pega dourado, né? Lança o anzol e fica brigando com aquele bicho ali. Ele não sai do anzol, fica preso, fica batalhando, deixa ele até cansar. Então ele fisgou, toda a humanidade está fisgada. Toda a humanidade, todo esse sistema mundial está fisgado na fisga do Criador. E ele está mantendo. Quando ele tirar os vencedores da terra, quando ele tirar, aí ele vai soltar essa fisga, e eles vão pensar que estão livres para fazer o que bem entendem, mas não, só vão estar cumprindo o tratamento profético que precisa cumprir. Então eles estão na mão dele. Quem manda é ele. Amém? Então minha preocupação não tem nada com isso aí. O meu zelo tem que ser em agradar o meu rei. Isaías 59 fala assim, não, verso 1, não, o braço forte de Yahvé não está encolhido, para que não possa alcançar-nos com a salvação, e nem o seu ouvido tampado, para que não possa ouvir. Então ele diz, o braço forte, então não é um braço qualquer, o forte dele, não está encolhido. O braço forte dele não está assim, encolhido, ou no bolso. Não, o braço forte dele está estendido. Ele não está encolhido para que não possa alcançar-nos com a salvação. E nem o seu ouvido está tampado para que não possa ouvir. Então ora, meu irmão, mesmo que pareça que ele não ouve, ele está dizendo, ele não está tampado. Se você orar, não sente nada, não ouve nada, você fala para ele, não adianta, eu sei que o senhor está ouvindo. Eu tenho certeza que o senhor está ouvindo. Não estou sentindo tua presença, eu estou emburrado, mas eu estou falando com o senhor porque eu tenho certeza, o teu ouvido está aberto, eu sei que o senhor está ouvindo. Porque ele assim diz. Agora, uma coisa que o mundo precisa saber, que às vezes não vão saber, né? Mas você vai saber. 57, vira a folha assim de Isaías 57. É um assunto para o justo. Justo é aquele que foi justificado por Cristo. Diz o verso 1, Isaías 57. Ora, o justo perece, e ninguém reflete sobre isso em seu íntimo. Homens piedosos são arrebatados, e ninguém compreende que os justos são tirados a fim de serem livrados do mal. Isso é uma promessa antes do dia mau, antes da grande tribulação, antes do anticristo fazer o que ele bem entende, antes desse terror chegar, antes de tudo cerco fechar, de fato, ele está dizendo, ninguém considera isso. É ele que está falando. É até meio irônico, né? Ele fala, ninguém considera isso. O justo ele perece e ninguém para, ninguém pensa, porque você vê um crente sofrendo, você vê a igreja padecendo, você vê cristão sendo degolado ali, fala, o povo aí é só religião. Falou, pois é, eles nem refletem, eles não estão pensando, eles não imaginam, eles não entendem, não refletem sobre isso em seu íntimo. O que eles não refletem? Que homens piedosos são arrebatados. Se eu sou piedoso, eu não sou ímpio.
E ninguém compreende que os justos, não é um só, todos os vencedores, todos são justificados, os justos são tirados a fim de serem livrados do mal. E ele completa no 2, aqueles que praticam a justiça usufruirão da paz e encontrarão pleno descanso na morte. Descanso na morte. Olha que coisa. Então, o texto de cima, ele ligou aqui dois textos. Ele ligou um para o rapto da igreja e ligou outro para quem vai morrer na grande tribulação. Você entendeu que ele fala duas coisas no mesmo texto? No verso 1 do capítulo 57, ele está dizendo, ninguém está considerando que os justos eu tiro antes do mal. Antes de toda essa agenda fechar, eu tiro o justo antes do dia mal. Ninguém considera isso, mas eu tiro. Aí depois ele diz, e aqueles que praticam a justiça usufruirão a paz, vírgula, encontrarão pleno descanso na morte. Aqui ele está dizendo, num duplo sentido, aqueles que morreram esperando e venceram até o fim praticando a justiça, serão também arrebatados na primeira ida, também são vencedores. Porém, aqueles que ficarem, continuam mantendo o seu ato de justiça, que agora vai ser não negá-lo. Então, de todo jeito, acho que não ficou muito claro, eu vou repetir melhor. Houve o rapto da igreja, ninguém considera que eu tiro o justo antes do mal. Pronto, tirou. Só que nessa tirada tem muitos que já morreram, dos nossos irmãos que são vencedores de todas as eras, desde Adão até agora, tem gente que morreu e é justo. Esse, no rapto, ele vai tirar na primeira, porque são vencedores. Morreram esperando Cristo, morreram esperando o Messias, venceram tudo esperando o Messias. Então eles vão reinar com Cristo e são tirados antes. É um caso. Aí ele diz assim, que mesmo que morreram, ele tira. No verso 2 ele está dizendo, mesmo esse que praticaram justiça, ele tira. Mas aí ficou um povo. O povo que ficou, ele diz aqui, aqueles que praticam a justiça usufruirão da paz e encontrarão pleno descanso na morte. Então eu posso praticar justiça agora e ser levado antes, como se ficar aqui e continuar praticando justiça e ser levado depois. Vai encontrar paz do mesmo jeito. Porque mesmo que morrer na grande tribulação, ainda tem chance de reinar. Entende? É meio complexo, mas é assim que ele age. É simples e complexo. Eu só preciso simplesmente estar despertado, acordado, e entender que ele vale mais do que tudo que aqui existe. Se juntar tudo que existe no universo, não é nada perto dele. E é ele que me quer. Esse que é tudo isso, quer a mim, quer você. Amém? Então vamos despertar e não vamos dormir, vamos despertar enquanto igreja, enquanto dá tempo. Porque depois o lamento vai ser muito dolorido. E está assim, por um fio. Pode ser essa noite. Está por um fio. Então fica despertado, vamos acordar. Amém? Vamos ficar de pé. Ele está nos acordando. Glória a Deus, porque Ele está nos chamando, Ele está nos despertando. Ele poderia deixar o barco correr. Ele deixa o barco correr no piloto automático. O mundo faz você andar no piloto automático. Nasce, cresce, estuda, se forma, ganha dinheiro, casa, faz filho e anda cidadão de bem. É aquele pilotão automático. Ele fala, não, eu vou tirar você do piloto automático. Você é muito mais do que isso. Você vai fazer tudo isso e muito, muito, muito mais. Muito mais. Então ele quer que a gente esteja acordado, despertado, porque o braço dele que não encolhe, não está encolhido para que não possa salvar, é já que ele estica o braço. Opa, aleluia! Não, se fosse trombeta, mas não é trombeta não. Não é trombeta, né? É só um toque, é para despertar mesmo. Aleluia! Teve eu não sei se a irmã permite eu falar a visão, a irmã permite que eu conte? Então vou contar. Na quarta-feira passada, a irmã ela esteve aqui igual você está e ela estava também. E é na hora da oração? É? Ou no meio do culto? Tá, desde o começo do culto, ela bateu nela uma sonolência. Não é esse sono aqui, é uma outra sonolência. É quem vai ter alguma visão, tem alguma coisa, acontece isso. Vem um peso assim, aquele sono até gostoso, você não consegue segurar. E quando você entra em dormência, o Senhor fala com você. Ou em visão ou em sonho. Na quarta-feira passada ela estava aqui. E aí ela teve uma visão no sábado, domingo, hoje é quarta-feira. No terceiro culto já foi sábado, domingo e hoje. 3 cultos. No culto de quarta ela teve essa visão.
E nessa visão, ela via surgir duas mãos aqui, né? Duas mãos enormes aqui que me envolviam. Aí ela assustava e aí saía a visão. Depois ela de novo viu uma mão enorme que vinha do lado direito. Por ser direito é muito bom. Eis que te tomo pela tua mão direita, ou seja, a mão direita. Ele estendendo a mão, aquela mãozona me envolvia e ela assustava. Então ela ficou com 4 vezes, 4 é suficiente, 4 vezes uma mão estendida sobre mim para não sabe o quê. Apenas ela ficou assim, não entendeu, mas essa visão, de uma mão estendida para buscar. E eu falei para a pastora, ele vai levar o seu povo. Até eu pensei, falei, vai ver que eu vou morrer, mas não é porque eu já estou morto, eu já morri em Cristo, então não tem como. É rápido da igreja. Ele vai estender essa mão e ele vai envolver todo o corpo. E ele vai levar. O anjo da igreja já está na mão dele, porque Apocalipse diz que ele faz o que ele quer, está na mão dele mesmo. Mas esse simbolismo, para mim, é um simbolismo profético por causa do peso da palavra. A palavra já está indicando, ele vai estender a mão, porque o braço não está encolhido, e ele vai levar um povo. Ele vai levar um povo. Ele vai tirar um povo com essa mesma rapidez. Aí ela dava uma assustada, ela acordava e eu estava aqui. Mas nesse dia, quando chegar o dia, não vai dar nem para assustar, simplesmente não estarão mais lá. Simplesmente você não vai mais estar onde está. Essa mão vai te levar. É ele que ele vai raptar a igreja num sopro, Senhor, num piscar de olhos. Piscou, acabou. Um povo se foi. Tão rápido que vai demorar para perceber que foram, porque ele vem como um ladrão. Então essa mão, esse braço forte estendido, ele está estendido para salvar. Ele não estende o braço para condenar, é para salvar. Então, como o braço esticava, é óbvio que é para salvar de alguma coisa. Então eu me considero salvo por ele de alguma situação e entendo que ele também vai fazer o mesmo com a igreja, porque se ele faz com quem é o anjo da igreja, vai com ela toda. E eu proclamo o tempo todo, eu proclamo o tempo inteiro, com todas as batalhas e lutas que eu tenho que batalhar e viver, eu proclamo sempre, nós temos uma igreja de vencedores. Eu me recuso a não crer nisso, eu preciso crer nisso, eu me recuso a duvidar disso. Eu creio que é uma igreja de vencedores, porque senão a palavra era outra. Então a palavra de peso que vai lixando os diamantes é para subir, porque a Nova Jerusalém brilha. Então brilha com você, porque a Nova Jerusalém é você. Ela é formada pela igreja, pelos vencedores. E ele vai levar um povo, não vai demorar, ele vai levar um povo. Amém? Então vamos despertar, deixar as coisinhas de lado, abandonar as picuinhas, abandonar tudo e fazer mesmo o nosso papel de cristão de fato, daqueles que têm que brilhar na mão do nosso Criador. Ele é o lapidador e ele vai te levar. Amém? Fecha os olhos. Pai, eu creio na tua palavra, eu creio no teu despertamento, eu creio no teu chamamento, eu creio naquilo que o Senhor está fazendo conosco como igreja, eu creio no rio da água da vida, eu creio na árvore da vida, eu creio no Senhor, eu creio na tua obra, eu creio em tudo que tu fizeste, eu creio na tua palavra, eu creio na revelação, eu creio no escape, eu creio no rapto da igreja, eu sei que tu vais levar um povo como levaste Enoque, eu creio que tu vais levar um povo. E breve esse tempo virá, antes que venha o mal, antes que todas as unidades, as energias desse mundo se unam, antes disso tudo, o Senhor vai levar teu povo, eu creio. Por isso eu ponho na tua mão, na tua presença, a nossa vida, o nosso coração, para que a gente possa talvez, no dia a dia, ser despertado cada dia mais, e voltar a queimar, ser tão incendiado a ponto do nosso espírito ficar 100% aceso na tua presença, cheio do óleo, cheio da presença, cheio da unção, cheio da presença do Espírito, cheios de amor por ti, de entender o valor que o Senhor nos deu, entender o quanto fomos valorizados naquela cruz. Não precisava, para mim não valia nada, mas o Senhor me valorizou tanto, porque deu teu sangue pela minha vida, deu teu sangue pela vida de cada irmão que está aqui, deu teu sangue pela vida da irmã, a irmã que está em casa assistindo agora, talvez se sentindo sozinha, abandonada. Não está. Ele deu a vida por você. Se você fosse a única pessoa no mundo, Ele faria o mesmo. Ele valoriza você, Ele valoriza cada um de nós, Ele valoriza todo o seu povo, a esposa do Cordeiro. E que a graça bendita do brilho do Senhor seja sobre o rosto da igreja, que eu e você possamos resplandecer
a glória de Cristo, despertando, acordando, levantando para que a luz dele resplandeça no nosso rosto. Assim eu creio, eu não duvido da tua palavra, não duvido do teu poder, não duvido do estrondo que o Senhor vai fazer ainda na terra com o teu poder, com o teu nome, e eu creio nas manifestações do teu reino, feita pela tua mão, a mão do rei, o cetro de justiça estendido pela mão do rei. Assim seja, guarda cada um, protege cada um de nós, e que essa palavra venha frutificar e arder no nosso espírito, sabendo que coisas muito maiores estão vindo aí, muito maiores. O mundo pensa que tem coisas grandes para vir, não é nada perto do que virá vindo do teu reino, o reino do Filho do teu amor. É para esse lugar que nós vamos, mas espiritualmente já estamos, e assim nós cremos e em ti nós descansamos, bem como toda a nossa casa, da qual entregamos a ti, em nome de Cristo. E todos concordando, digam amém, e dê um aplauso a ele. Amém, amém, amém. Eu creio, aleluia, eu creio. E eu estou com compaixão, irmão, de alguns irmãos, sabe? Assim, não do nosso convívio, é que eu vejo pela TV algumas coisas, e tem irmãos que estão sofrendo. Então, nesses dias eu vou falar bastante sobre salvação, sobre reino. Eu quero falar bastante sobre essas questões, porque estão sofrendo muito, o pessoal não entenderam. E eu preciso explicar isso de forma mais clara, mais limpa, mais ampla, para que todos possam compreender e possam vivenciar esse tempo na presença do Rei. Amém? É compaixão porque as pessoas não estão entendendo. Muitos cristãos salvos, nascidos de novo, ele pensa que tem que fazer alguma coisa para ser salvo, sendo que o assunto ele tem que fazer agora por ser salvo. Ele já é, ele só vai fazer porque ele já é, mas ele acredita ainda que precisa fazer para ser salvo e entra em desespero. Porque tem pessoas que talvez morram e se vão. Mas ele não fez, mas a pessoa era tão boa. Aquela pessoa, não é questão de ser boa, de ser ruim, é que deu a vida a Cristo. Faça a tua família confessar Cristo. Faça a tua família, explica para ela, não cegamente, explica para ela, falou: você acredita que Cristo veio em carne? Eu creio. Você acredita que foi o Pai que enviou ele? Eu creio. Você acredita que ele morreu na cruz pelo nosso pecado? Eu creio. Você crê que ele ressuscitou o terceiro dia? Eu creio. Você crê que ele subiu? Creio. Você crê que ele um dia volta para buscar a sua igreja, aquele povo que ele comprou? Eu não entendo nada, mas eu creio. E você gostaria de dar a tua vida para essa pessoa? Eu dou. Você quer orar comigo? Eu quero. Ora, acabou de nascer de novo uma alma. Eu não sou salvo pelo que faço ou deixo de fazer, é pelo que creio. E para crer eles precisam ouvir, mas como virão se não há quem pregue? E pregar não é fazer um esboço, uma pregação, é conversar, explicar para ela a obra de Cristo, só isso. Explica para ela como que Cristo amou ela. Pronto, nasceu de novo, está salvo. E agora? Agora entra a lapidação, porque agora o assunto é reinar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Ora pela minha vida esses dias, porque eu preciso pregar essas coisas de novo para a igreja. Eu preciso refazer essas palavras num contexto diferenciado, atualizado, contextualizado, para que a gente possa crescer cada vez mais no Senhor. Amém? Que a bênção dele seja sobre você, tua casa, tua família, os teus negócios, o teu sustento. Estamos no mundo, não somos, mas estamos. E se estamos, o Rei é dono de todo ouro e prata, não vai faltar nada na tua mesa. Amém? Você consegue dizer amém? Porque não vai faltar, amém? E nem na tua. Aonde você estiver me vendo aí, me ouvindo, assistindo, não vai faltar nada na tua vida, na tua casa, apenas confie nele. No mais, ele fará, amém? Um abraço e até sábado, se ele assim desejar que seja, amém? Um abraço.